Olá, bom dia a todos, seja muito bem-vindo você aqui na Rádio Comunitária Cantareira, pela rede social da Estilo Web Rádio, né? Estamos aqui mais um dia, mais um sábado aqui com o nosso Papo Aberto. Hoje, um Papo Aberto especial, num horário diferente. Normalmente nós colocamos o Papo Aberto sempre aos sábados por volta das 10 horas da manhã, mas hoje nós estamos aqui dentro do horário do programa Femini Papos, porque nós estamos também ao ar pela Rádio Cantareira, em FM 87.5 e pela internet também, radiocantareira.org. Hoje, sábado, 16 de janeiro de 2021, uma semana muito conturbada que estamos tendo, quando a gente pensa que as coisas podem tender a melhorar, ou então não piorarem as situações, as catástrofes que está acontecendo, a gente é surpreendido com notícias diferentes a cada dia que passa. Mas eu estou começando dessa forma porque nós vamos praticamente ter uma aula aqui hoje, né? Eu não estou aqui com professores, eu estou aqui com o corpo docente hoje participando da nossa live, né? Bom dia, Rafael Norberto. Bom dia, Alberto. É um prazer estar aqui, né? E ao vivo, né? Nesse formato de programa especial, e principalmente para falar sobre esses assuntos que não são, por hora, agradáveis, né? Mas que farão parte da nossa história e com certeza estarão nos livros didáticos daqui a alguns anos. Se é que vão colocar nos livros. Tem que só deixar detalhado. A gente fala disso também já, mas Franciele Melo, bom dia para você. O horário aqui é seu, né? A gente fala isso porque é você que apresenta o Femini Papos, mas hoje estamos numa edição especial aqui do Papo Aberto até 11h55 da manhã. Bom dia, Fran. Bom dia, Alberto. Bom dia. Oi. Desculpa só te cortar. Bom dia, Fran, né? E agora, bem-vinda aqui ao vivo na Cantareira, né? Dentro do seu próprio horário. Vamos lá. Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar uma esclarecida aí em algumas questões, né? Falar sobre os quadros geopolíticos atuais e as coisas que estão acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, né? Para a gente observar tudo isso aí juntos. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre democracia. Aí tem gente que fala assim, mas democracia é falado direto. Pode ser que sim, mas será que o pessoal entende direito o que é ser uma democracia? Será que o pessoal confunde um pouco o termo democracia com liberdade ou libertinagem? Ou achar que é só você que se torna a sua própria democracia e que o outro que se ferre, que se lasque? É isso que a gente vai acabar debatendo e ouvindo um pouco sobre o assunto. Vamos começar aqui falando sobre questões históricas, sobre a fragilidade, dentro da fragilidade das democracias atuais, sobre algumas questões históricas. Quem vai começar? É importante a gente ressaltar, né, essa questão, porque a democracia não é uma coisa nova, né? É uma coisa muito antiga, né? Vem já desde antes, né, mesmo de Cristo, né? Antes de Roma, inclusive, é um conceito grego, né? Então, a palavra demo, ela significa povo, e kratia, né, significa poder. Então, traduzindo para o nosso português, seria um poder que emana do povo. Isso é uma democracia. E a democracia, ela acaba sendo introduzida, né, no conceito grego a partir de muitas lutas, né? Lutas contra aristocracias, né, que vem ali daqueles que seriam os melhores, né? Inclusive tem até aquela questão de sangue real, né? Aristo vem de sangue, então governo dos melhores, né? Ou então de oligarquias, né? E por mais antigo do que a democracia que isso seja, né? Esses termos, aristocracia, oligarquia, são aqueles grupos, né, que representavam minorias, eram os mais ricos, né? No caso da Grécia, os eupátridas, no caso de Roma, os patrícios, né? E eles é que participavam da política, eles é que decidiam. Então a população não tinha como, né, trazer melhorias, né? Tudo era decidido
pelo interesse dos ricos. Então, se os ricos é que escolhem, é evidentemente que eles vão traçar planos para que a população não participe. E aí nós chegamos, né, a essas questões que são totalmente democráticas, onde o povo, a partir de muitas lutas, vou citar uma interessantíssima, o povo ele só participava na hora de lutar. Então, estamos prestes a ter uma invasão eminente, aí sim a população entra para defender a cidade, né? No caso de Roma, por exemplo, em alguns casos. E aí, olha só que interessante, como é que começa a nascer esses conceitos? A população começa a se negar a participar. Então não vamos participar, porque depois, politicamente, são só os ricos que escolhem, mas na hora que estamos de frente de um problema, aí todo mundo é dono do lugar, né? Então, era uma questão interessante. E a partir de muitas lutas sociais, surge essa democracia. E esse conceito, ele passa, né, pelas sociedades, ele passa pela Idade Média, depois que era uma teocracia, mas na modernidade ela acaba se tornando, junto com as repúblicas, que também é um conceito romano, né? Então, Roma e Grécia, elas são muito importantes para os conceitos políticos que são estabelecidos hoje. São conceitos antigos, mas que remetem às nossas participações. Então, o poder emana pelo povo, sim, né? Mas existem regras, né? E nós vamos falar sobre essas regras, né, daqui a pouco. Mas o mais importante é, a democracia, ela é o poder do povo, né? Mas mesmo que o povo dê poder para mim, não significa que eu tenha poder ilimitado, que são questões que nós vamos discutir principalmente aqui com a Fran, quando se fala em geopolítica, né? E o importante é trazer esse modelo de democracia e entender tudo o que acontece hoje, né? O que isso tem de fundamento na nossa sociedade, né? Não cabe ficar falando de Roma e Grécia, mas só entender de onde veio isso, qual a importância e como isso funciona, né, dentro da nossa sociedade. Muito bem, antes da gente continuar aqui, já quero mandar um abraço aqui para Simone Precioso, que está aqui assistindo a nossa live, dizendo parabéns, porque o tema é muito importante para a nossa formação. E nós vamos falar um pouco sobre a geopolítica, né, que aí vem a parte que a Fran domina um pouco, né, sobre transição, principalmente, entre esquerda e direita. Como que surgiu essa definição? Você pode explicar um pouquinho e continuar o raciocínio? Na verdade, assim, a gente, como o Rafael falou mesmo, a gente pega esses conceitos anteriores e a gente joga tudo isso numa sociedade atual. Quando a gente fala sobre essa questão da esquerda e da direita, né, ela vem surgindo aí, talvez o Rafael deu uma explicação histórica mais aprofundada, mas onde a direita, ela vai proteger os seus próprios interesses como uma maioria mais rica, como essa questão de defesa dos próprios bens, da questão dos investimentos, como quando a gente fala de um governo liberal, né? Na verdade, hoje a gente fala em neoliberalismo, e aí ele vai defender esses interesses sem a participação do Estado. Já quando a gente fala de governos de esquerda, a gente vai falar sobre um processo de uma visualização maior para a própria população, né? Então, a gente pode perceber isso até mesmo por questões do governo, as diferenças que se tem, né? Quando a gente fala, quando o PT governou, eu sei que o PT ele é visto muito com maus olhos, eu não estou defendendo, eu sei que uma boa parte dos recursos foram roubados mesmo, mas a gente também não pode só falar dos espinhos, né? O PT ele fez muito pela população do Nordeste. Se hoje ou uma população mais pobre pode viajar de avião, isso veio com a transição do Lula e do PT. Enfim, não estou defendendo, só estou mostrando um pouco do lado bom. Mas a gente falando de uma forma geral, dos governos da América do Sul, principalmente da América Central, que são mais fragilizados, a gente vai observar o quê? Que eles passam por transições. Que nem, se a gente for observar o próprio Brasil, se a gente for pegar ele como exemplo, a gente vai perceber que tinha o PSDB no poder, que é um centro, mais ou menos, né? Depois teve uma transição para o PT, que é um governo de esquerda. Depois desse governo de esquerda, houve o impeachment da Dilma, veio o Temer, né, em substituição, porque era o vice.
e ele faz parte de um centro, e depois desse centro foi para uma extrema-direita, que foi o que aconteceu quando o Bolsonaro ele foi eleito. Né? Então a gente vai observar na América, não só aqui no Brasil, essas formas de transição. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu na Argentina, só que de maneira contrária. Antes eles tinham um governo de direita, hoje eles têm um governo de esquerda. E aí a gente pode até emendar um outro tema aqui, que é a questão da Ford, né? Que todo mundo observou a Ford, que a Ford saiu do Brasil, saiu do Ceará, aqui de São Paulo, enfim, e que vai causar um transtorno muito grande, e a gente é um governo de extrema-direita, e a Argentina é um governo de esquerda, mas a Ford preferiu ficar lá do que aqui. Por que isso aconteceu? Né? Então a gente tem que começar a se questionar se realmente a gente tem uma conceitualização de fato dessa direita e dessa esquerda, se a gente realmente sabe o que é essa direita e o que é essa esquerda. Né? E onde estão os interesses. Mas voltando aí para o nosso tema, a gente observa que a América ela tem a sua democracia muito fragilizada, né? Inclusive, um dos deputados lá nos Estados Unidos, na hora da votação, ele fala, né, na invasão do Capitólio, que ele fala assim, isso aqui está parecendo uma república de bananas. E a referência dessa república de bananas são essas democracias da América Central, da América do Sul, né? Enfim, e toda essa fragilidade da nossa democracia aqui da América do Sul, da América Central, ela vai acabar entrando numa questão de interesses dos Estados Unidos. É interessante para os Estados Unidos que a nossa democracia seja fragilizada, porque ele consegue fazer os seus negócios em cima disso. Vai lá ver hoje quanto que está o valor do dólar. O dólar hoje aqui a última vez que eu vi estava 5,30, isso porque tinha baixado. Ele chegou a 5,60, 5,70, ele aumentou bastante. Tá 5,50 agora. 5,50. Ontem estava 5,30 por conta da questão do impeachment do Trump, e hoje ele já deu uma aumentada. Então, essa própria questão do governo, ele acaba entrando e influenciando nisso. Né? E só para eu terminar o meu assunto de geopolítica, saindo um pouco do foco dos Estados Unidos, é a questão da França. Eu não sei se vocês sabem, parece estranho o que eu vou falar, mas a maior fronteira da França é com o Brasil. Por que isso? Porque a Guiana Francesa pertence à França. E está ali muito próximo da região amazônica. Então, todas as interferências que se tem ali diz muito respeito à França. Ela tem os seus interesses ali. Né? E quando a gente fala, que nem essa semana saiu a questão da soja, do avanço da soja. Mas a França produz soja? Produz, porque a Guiana Francesa pertence à França. Né? Então, é muito estranho a gente falar sobre isso. E a gente observa, né, como que quando o meu direito acaba, quando começa o seu. Então, a França tem o direito dela também. Então, a floresta amazônica não é só nossa. Né? A floresta amazônica pertence a outros países. A gente tem aqui a nossa Amazônia legal, mas a gente tem outros países da Amazônia Internacional. Tem a Amazônia, o domínio, né, amazônico, na Colômbia, no Peru, na Guiana. Então, a gente vai observando todos esses processos. Muito bem. Para você que está aqui nos acompanhando pela Rádio Cantareira, eu falo dessa forma porque nós estamos em FM e também pela web radiocantareira.org, né? Nós estamos aqui com um especial do Papo Aberto de hoje, e normalmente o Papo Aberto vai sempre no ar dentro do programa do Fundo do Baú, mas como hoje o assunto, bem no meio da semana, o Rafa falou, olha, eu acho que o tema vai ser um pouco esticado. Eu falei, não tem problema, temos horário para poder colocar, né? Então, resolvemos fazer uma edição especial do Papo Aberto hoje, no dia 16, estamos aqui ao vivo neste momento, e vai ser reprisado na rádio também, na segunda-feira, dia 18, às 11 horas da manhã também. Rafael, existe sistema político perfeito, independente se for de direita ou de esquerda? Não, e inclusive... Abre o seu microfone. Desculpa. Não, inclusive eu queria reforçar algumas coisas que a Fran falou.
né? Porque às vezes parece assim, ela está falando ali de economia, né? Está fugindo do tema democracia, mas na verdade não. Quando ela cita, por exemplo, essa ideia de esquerda e direita, né? Onde que surge isso? Né? É na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa havia os 3 estados, né? E durante a Revolução haviam aqueles que se sentavam à direita do rei, né, que eram os representantes da burguesia, os representantes do primeiro e segundo estado, né, clero e nobreza, e ao lado esquerdo sentavam os representantes da população. Então é aí que nasce essa ideia. E quando ela fala sobre a questão da França, a questão da Ford, todos eles estão defendendo seus interesses, né? E hoje nós temos um confronto muito grande entre essa extrema-direita nacionalista ao extremo que nós temos aqui e que já começa a ter os seus problemas, né? Por exemplo, nós temos um nacionalismo na qual o Bolsonaro ele acha que não precisa de ninguém no mundo. Basta ver a Ford, por exemplo, nem saiu ainda do Brasil e as ações dela já aumentou, né? Isso é uma questão de luta política, de luta da democracia, dos conceitos de cada país. E é muito interessante que a gente saiba disso, né? Que as atitudes do governo, ou dos governos, eles são importantes para que as coisas aconteçam. Então, tudo que está acontecendo hoje é um reflexo da postura, essa postura grossa, essa postura que não sabe conversar com as pessoas, que não sabe dialogar. A Ford está querendo ir embora, vamos conversar com os caras, vamos chamar para conversar. É importante ter emprego aqui no Brasil, mas não, a Ford não falou a verdade. Isso são questões que reforçam como o sistema pode ser frágil, né, os sistemas entre outros países. E sim, né, as democracias, elas são imperfeitas, por exemplo, embora elas demonstrem a capacidade de luta de classes. Então nós temos aqui, sim, os interesses da direita, isso não é vergonhoso, a elite tem os seus interesses, né, a direita e a esquerda têm essa luta, né, e, gente, a esquerda é a maioria. A dificuldade é entender quem é a esquerda, né? Porque para ganhar uma eleição, a direita, e assim nós podemos ver a eleição do Bruno Covas, a direita ela tem que se mostrar boazinha, linda, para ter voto dos pobres. Então os ricos querem o voto dos pobres, porque pobre é a maioria. Então, quando a democracia surge, ela expõe essa relação, né, entre pobres contra ricos. E os ricos precisam fazer alguma coisa para convencer, porque eles são a minoria. E eles conseguem fazer isso através do discurso, através da educação, através da formação. Mas falando das imperfeições, né, como em uma democracia vota quem a maioria escolhe, isso fica claro que os ricos precisam ter um discurso contundente para poder serem eleitos, né? E quando você consegue convencer a maioria da população, essa é a problemática que os gregos já falavam. Quando você faz uma má escolha, essa escolha não se torna boa só porque a maioria escolheu. E isso é muito interessante. Isso gera uma imperfeição da democracia. Ah, mas esse historiador está chegando aqui para criticar a democracia. Não, eu estou impondo coisas ou mostrando coisas que são fragilidades dela. Isso é uma fragilidade. É claro que a democracia ela é, sem sombra de dúvidas, o melhor sistema de governo que nós temos, mas também tem falhas, né? Por exemplo, nós podemos, em um sistema democrático, criticar a democracia? É claro. Nós podemos criticar, desde que a gente faça isso respeitando as instituições, né, o STF, por exemplo, né, respeitando aquilo que o Montesquieu falou, né, judiciário, executivo e legislativo, e sabendo que o presidente ele não pode fazer tudo o que ele quer, né? Eu pedi para a Fran, inclusive, trazer dados estatísticos, porque, veja bem, nós estamos em um sistema democrático, e aí você me pergunta, o Bolsonaro, ele te representa? O Bolsonaro ele não representa as minhas ideias, mas ele foi eleito democraticamente. Ele foi eleito democraticamente. Entretanto, se você me perguntar, o Bolsonaro ele representa a maioria porque ele foi eleito democraticamente? Não. O Bolsonaro ele não representa a maioria do povo brasileiro. Aí você vai falar, mas espera aí, ele foi eleito, ele conseguiu a maioria. Ele conseguiu a maioria dos votos. E antes de prosseguir às outras coisas que eu preciso falar, eu queria que a Fran explicasse o porquê que o Bolsonaro ele foi eleito democraticamente, ele é um Estado de direito, mas ele não representa a maioria. E antes da Fran falar, só lembrando uma coisa. Bolsonaro, ele foi eleito sobre um sistema eleitoral na qual ele coloca em dúvida, né?
Aí vem com esses papinhos de que o sistema eleitoral do Brasil é falho. Só para lembrar disso. Vai lá, Fran, pode falar. É verdade. Né? A gente vai chegar nisso aí daqui a pouco. A gente vai... Na verdade, ele tem a maioria dos votos válidos. Né? Então, quando a gente fala de maioria dos votos, é porque você, cidadão, foi lá votar, você votou no X candidato ou no Y candidato. Esses são os votos válidos. Aí não entram as abstenções, então quem não foi votar, não entra votos brancos e nem nulos. Só entra quem realmente votou em algum candidato. E aí a gente vai observar que o Bolsonaro ele foi realmente aí eleito com 55% dos votos. Né? Só que se a gente for pegar esses votos numa totalidade, se a gente for somar ali os nulos, os brancos e as abstenções e tudo, ele só foi eleito com 39% dos votos. Então, se a gente for falar realmente de maioria, não foi a maioria que escolheu. Foi a maioria que foi lá e votou que escolheu ele. Né? Então, basicamente é isso. Então, a gente tem que observar, né? Inclusive, de anos para cá, cada vez mais esses votos nulos e brancos vêm aumentando. E isso interfere substancialmente no resultado da eleição. Então, por exemplo, se você aqui na eleição municipal de São Paulo, você falou assim, eu não vou votar, ou então eu vou votar em branco, isso interferiu. Isso ajudou com que o Bruno Covas, por exemplo, se elegesse. Porque se você tinha um pensamento de votar no Boulos, mas não foi, você simplesmente acabou fazendo com que os votos que foram dados para o Bruno Covas valessem mais. Certo. E as abstenções, principalmente esse ano, foram altas devido também, boa parte, por causa da pandemia. Né? Mas o que não deixa de ser um número alto já de outras eleições. Né? E eu já estou vendo muita gente que mal começamos o novo mandato de prefeitos. E eu já estou vendo, principalmente nas minhas redes sociais, gente reclamando, gente arrependido, né? Aí fala assim, mas fulano não me representou, mas por que você não votou no outro? Porque também não me representa. Eu falo assim, agora você vai ter que engolir. Né? Na verdade, a impressão que eu tenho é que a população ela não sabe pôr na balança quem realmente representa ela. Onde estão os interesses? Então, inclusive, essa onda de fake news, né, que se veio aí, a gente pode até falar sobre isso no programa, sobre a questão dos algoritmos da internet, mas a gente vem observando uma onda de fake news muito forte, né? Então, a questão, por exemplo, do Boulos, invasão, ele invade e tal. Espera um pouquinho, vamos lá estudar o que ele realmente faz, vamos ver o que realmente o que acontece. Vamos ver quantos imóveis abandonados tem em São Paulo, caindo aos pedaços. Se você anda no centro da cidade, você vê. Não precisa, você vai lá, anda pela Rio Branco ali, eu sei que é muito perigoso, mas observa, olha quanto imóvel abandonado tem. Então, por que essa população que vive na rua não pode ocupar esses imóveis? Ele pertence a alguém, mas, cara, aquilo ali está gerando dívida, aquilo ali, o indivíduo já perdeu aquele imóvel pela quantidade de IPTU que ele não pagou. Tem muita dívida. A questão da documentação também, que não foi feita. Então, vai acumulando dívidas e perde para o Estado. Então, calma aí, vamos ver o que pode e o que não pode. Ele não vai entrar na minha casa, que tá com o IPTU pago, que a gente mora aqui, que a gente tem... Não é isso. Né? São esses imóveis vagos que tem no centro da cidade, um hotel que foi fechado no centro da cidade porque não pagava IPTU. Então, a gente tem que observar, na verdade, né? A população ela tem que realmente observar quem representa ela. Verdade. Só compartilhar uma imagem aqui para você que está... já eu vou descrever aqui qual é a imagem. Está falando do Boulos, da invasão. Aí me chega uma pessoa, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, que a imagem está um pouco curta. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliada aqui. Aqui, ó. Tucano flagrado dentro de uma casa em Jundiaí. Mas aí é um tucano animal mesmo. Aí o Boulos postou isso. Isso foi em janeiro desse ano, ainda o Boulos postou. Logo eles que me acusam de invadir a casa dos outros. Né? Só para dar uma descontraída aqui.
Rafael, você pode continuar aí no seu raciocínio agora, pode continuar. Deixa eu só tirar essa piada aqui da tela, vai lá. Muito bom, né? Porque os tucanos, eles não invadem casa, mas querem impedir a população de andar de ônibus, né? Principalmente mulheres, né? Mas não é o nosso tema aqui, né? Porque eu tenho crítica aos dois lados também, isso é muito interessante. Mas o fato é que dentro de uma democracia, então o Bolsonaro ele foi eleito, ele tem que seguir uma regra. A regra, ela está exposta num livrinho muito pequenininho chamado Constituição, que eu acho que assim como a lei do consumidor tem em todos os lugares, todo mundo deveria ter em casa a Constituição. Deveria ser sagrado ter a Constituição e saber o que está escrito ali. Porque dentro de uma democracia, o cara que é eleito, ele não é o 007. Ele não tem permissão para matar e fazer o que ele quiser. Ele tem que seguir o que está na Constituição. E os maiores problemas do Bolsonaro, e eu vou citar o Amazonas agora, é uma coisa muito interessante. Existe um órgão que está acima dele, que é o STF. Calma, eu não estou defendendo o STF. Tem muita gente ali que não deveria estar ali? Tem, eu concordo. Mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele serve para julgar tudo o que está acontecendo no país e saber se aquilo, de fato, é constitucional ou não, incluindo aquilo que o nosso presidente faz. Então, um sistema democrático, ele tem as suas leis. E o cara que é eleito, ele sabe de tudo isso, né? Então, é muito interessante que a gente também saiba o que está na Constituição, para não dizer, o STF isso e aquilo. Eu vou dar um exemplo, né? No caso do que aconteceu lá da crise dos respiradores, lá no Amazonas e etc., o STF, ele deu uma ordem dizendo que ele deve fornecer em 24 horas os respiradores, o oxigênio, ou seja lá o que for. Isso está na Constituição, direito à vida, direito a tratamento em hospital, isso está na Constituição, é um direito, não é um dever. Então, quando ele vai, por exemplo, o Pazuello, chega e fala assim, nós vamos dar a vacina, e não sei o que no dia H, na hora D, né, sei lá, acho que eu inverti a frase. Quando ele fala isso, parece que ele está fazendo um favor para mim. Ele não está fazendo um favor. Governo nenhum, seja ele do PT ou da esquerda, quando faz alguma coisa para você, seja Bolsa Família, seja auxílio emergencial, seja hospital, ele não está te fazendo um favor. Ele está lá porque ele foi eleito para isso, para seguir a Constituição. Direito à escola, direito à saúde, direito ao bem-estar, direito à moradia. Então a Fran citou aqui a questão das invasões, todo mundo pela Constituição, que é a Constituição Cidadã de 88, nós temos direito a tudo isso. Então, o presidente, ele não pode chegar lá e fazer o que ele quiser. Ele tem que seguir a Constituição. Aí eu vou entrar numa questão que vocês citaram, né, que é o seguinte, né? Vocês falaram aí da invasão do Capitólio, lá nos Estados Unidos. Isso mostra, inclusive, o tema da nossa live, que é a fragilidade das democracias, né? Inclusive, fazendo uma piada, né? Cansado de dar golpe nos países da América, né? Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos resolveu fazer isso home office, né? Deu um golpe em si próprio. Deu um autogolpe, né? E isso mostra uma questão muito interessante, principalmente pela situação de impeachment, que o pessoal lá, inclusive quem era apoiador dele, virou e falou assim, aqui não, amigo, aqui não é o Brasil, aqui não é os países da América Latina, aqui não é a Coreia, aqui não é a Coreia do Norte, aqui não é a China que a gente tanto critica, porque fica vergonhoso. Como é que a maior democracia do mundo vai criticar a China, Cuba e a Coreia do Norte se eles estão tentando dar um golpe antidemocrático, né? Fica esquisito. E eu queria só aproveitar esse lance do golpe para dar um recado para o Bolsonaro, né? Que é o seguinte, ele vive questionando as eleições, né? Ele fala que as eleições, ele consegue ganhar a eleição e falar que a eleição foi fraudada. Eu realmente... eu concordo com o Bolsonaro, eu quero acreditar que realmente as últimas eleições tenham sido fraudadas. Não é possível que realmente o povo brasileiro tenha feito essa escolha. Tinha vários médicos, vários professores, e a gente escolheu o Bolsonaro. Então eu prefiro também acreditar, e eu tenho que concordar com ele. Tomara que essas eleições tenham sido fraudadas, né? E aí você fala o seguinte, que é o grande lance, olha como a história ela é implacável, né? O cara ele vira e fala assim... Aqui no Brasil, corre-se o risco de, em 2022, acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, mas ele fala, se ele não ganhar. Mas tem uma coisa muito interessante. Ele fala que o voto eletrônico não vale, que o voto eletrônico é fraude, não sei o quê. Mas lá nos Estados Unidos, o voto é de papel. E aí? Então, peraí, o voto lá nos Estados Unidos é de papel.
Então teve fraude nos Estados Unidos? Aí se ele falar que teve, e ele concorda que teve fraude, o voto é de papel. E aí? Qual é o lance disso? Aliás, na minha opinião, o voto de papel, basta você pegar historicamente o voto do Cabresto, que acontecia durante a República Velha, as pessoas, como o voto de papel era muito mais fácil de manipular. Muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Você já tem uma cédula preenchida para a pessoa. Isso aí é uma desculpa muito esfarrapada de quem está fazendo um monte de caca, de quem, olha, e aí é que tá a questão de democracia, desde agosto a gente tinha proposta para vacina, não foi feito, né? Ou seja, ele é um grande sabotador do povo brasileiro, ele sabotou o Brasil. Nós não temos vacina. E aí, o mais interessante, eu não gosto do João Dória também não gosto, mas é uma coisa interessante. O Pazuello disse que nós teríamos 8 milhões de vacinas até dia 20. Desses 8 milhões, nós só temos aquilo que o Dória fez contrato com a China. E aí o governo quer pegar tudo, né, para distribuir para o Brasil. Eu não discordo. Eu acho que essa vacina, mesmo a do Butantan, tem que ser para todo mundo, principalmente para Manaus, que está mais precisando nesse momento. Mas a gente tem que analisar quem realmente trabalhou. O que o Pazuello fez? O que o Pazuello fez? Ele não conseguiu nem seringa. Ele não conseguiu vacina. Ele não fez acordo. Isso é crime. Isso é crime. Né? Isso está na Constituição. Esse presidente, ele está passando. Então, dentro de um sistema democrático, o povo também pode fazer como fez ontem. Já começou um movimento, porque eu acho que a gente tem que separar as coisas. Né? Já começou um panelaço ontem, por conta dessa questão. Ninguém aqui está discutindo se a esquerda é ruim ou não. Não é isso que nós estamos discutindo. É o que está acontecendo. Porque, por exemplo, quando o cara ele vem e fala assim, mas o Lula, peraí, calma que o Lula não está no governo. Já faz quanto tempo que o Lula saiu? Mais de 8 anos que o Lula não é presidente do Brasil. Então, peraí, vamos parar de falar, mas a Dilma foi impeachmentada e não chorou. Isso é que eu queria citar uma coisa interessante, que dentro da democracia, veja bem, dentro de um sistema democrático é importante saber perder. Então, olha só, o Lula, ele saiu, ele não tentou dar um golpe para conseguir uma terceira eleição, ele colocou a Dilma lá, verdade, foi eleita democraticamente, a Dilma ficou um mandato e meio, foi impeachmentada. Na verdade, eu vi a Dilma questionando, falou, olha, eu não concordo com esse impeachment, mas eu não vi a Dilma fazendo nada. Ela pegou e saiu, tô impeachmentada? Tchau. Tô indo embora. Foi embora. Eu não vi, por exemplo, o Fernando Haddad questionando as eleições que ele perdeu. Bolsonaro, boa sorte. Eu não vi o Boulos questionando o resultado das eleições. Boa sorte, Bruno Covas. Isso é importante. E aí, por que Donald Trump, que representa a extrema-direita, e por que Bolsonaro, ele mesmo ganhando, porque, na verdade, eu sei qual é o lance do Bolsonaro. Ele queria ter ganho em primeiro turno. Ele diz que ele tem mais de 50% dos votos em primeiro turno. E ele quer usar isso com o famoso nacionalismo. Então, a gente, sim, pode questionar a democracia, mas a gente tem que questionar essa democracia com provas, né, contundentes, e não simplesmente abrir a boca, deixar o espírito falar e achar que as pessoas têm que aceitar aquilo que ele está falando. E Bolsonaro, você não é a maioria da população brasileira. Você foi eleito por uma quantidade significativa, mas você não é a maioria. É isso. Pois é, gente. Surgiu aqui vários questionamentos, que eu vou dar um espaço aqui, se vocês quiserem comentar. Surgiram aqui nos comentários pelo Facebook da Rádio Cantareira, todos pela Michele Krepsky, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela falou várias coisas aqui. E o golpe do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. E as máfias antidemocráticas vestidas de bondade. Tudo isso que ela está comentando são diversos assuntos que foram comentados aqui. Votaram sim, eu não escolhi nem ele nem o Dória. Não há democracia quando há manipulação de todas as mídias que foram todas compradas. Não há vacina segura. Acordem. A vacina do Butantan vem da China, nem os chineses tomaram as vacinas que eles mesmos fabricaram. Aí, mais outras duas coisas aqui. Vocês não estão atentos às manipulações todas? Parem de culpar o presidente. Supremo Tribunal Federal, Congresso, Senado, e todos estão super preocupados com nós todos. Bolsonaro foi eleito pelo nosso próprio povo para combater o PT. Ele não deveria falar tanto.
deveria ser que nem o Dória, falso, manipulador e oportunista. Obrigado pela sua participação, Michele. Alguém quer comentar algum desses tópicos que ela levantou? Vamos. Enquanto isso, você que está aqui nos assistindo, pode comentar aqui, vou colocar seus comentários aqui também, que a gente vai, conforme o tempo, falta 20 minutos para terminar aqui, lançando aqui. Vai lá. Bom, vamos lá. Sim, concordo. E disse, inclusive, aqui, o Bolsonaro ele foi eleito pela maior quantidade válida de votos, mas não pela maioria da população. Então, isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Né? Ele teve maioria de votos válidos, mas se você transformar isso na população brasileira, né, ele não teve a maioria dos votos. Então, ele não representa a maioria, e sim a maioria votante que o escolheu. E sim, ele foi eleito democraticamente. Eu nunca questionei isso. Quanto à questão das mídias, né, existem realmente péssimas mídias. Facebook é uma delas. Né? Facebook é terra de ninguém. Né? Facebook é a terra da fake news. Né? Então, ali surge muita coisa. Quanto ao STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele serve, inclusive, para limitar o que está acontecendo. Por exemplo, o STF, ele muitas vezes foi a favor do Bolsonaro, mas isso ninguém fala. Por exemplo, nessa questão das vacinas, né, realmente vai ser distribuído para todo mundo. Inclusive, o Dória está dizendo que vai entrar, né, na justiça contra essa decisão. A justiça, ela é do Butantan, mas ela pertence ao Brasil. Não era isso que o Dória queria, é claro. Mas nós temos que fazer essa análise. O STF está lá para justamente não deixar com que o presidente ele tenha poder ilimitado. Ele não tem poder ilimitado, ele tem que respeitar a Constituição. E o STF está lá para isso, para ver se ele está respeitando a Constituição. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, no caso do juiz Sérgio Moro, que foi o grande captador de votos também para a eleição do Bolsonaro, e depois virou ministro, né? E que agora ele não faz parte mais da patotinha, né? Então ele foi demitido, que é uma coisa interessante, né? Qual era a intenção ali? Era colocar pessoas e nomear pessoas que eram do interesse do presidente. O STF achou que isso não era constitucional. O STF, que a Polícia Federal ela tem que ter liberdade para investigar. E hoje nós temos lá pessoas que atrasam isso, né? Eu não vou ficar aqui choramingando quando o Bolsonaro vence. Então, ele conseguiu trocar todo mundo da Polícia Federal? Conseguiu. Ele conseguiu destruir praticamente o Sérgio Moro? Conseguiu. Aliás, esse governo é ótimo para destruir biografias. Né? Destruiu o Sérgio Moro, né? Não sei se ele era realmente tão bom assim, né? Mas ele serviu para prender o Lula, né? Então, quando ele prende o Lula, beleza, Sérgio Moro, herói. Né? Quando ele contraria o Bolsonaro, vilão. Então, peraí, vamos ter pesos e medidas diferentes, né? Eu vou dar um exemplo clássico aqui, né? O pessoal fala muito sobre as questões da condenação do Lula. O Lula tinha falam muito do enriquecimento ilícito do filho do Lula. E se o filho do Lula é ladrão, tem que pagar. Se o Lula é ladrão, tem que pagar por isso também. Se o apartamento do Lula foi realmente fruto de corrupção, ele tem que pagar por isso. Eu sou a favor, totalmente a favor. Né? Ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém. O que não pode acontecer é tipo assim, o filho do Lula é ladrão, a mulher do Lula, ela era da corrupção, o Lula usou a mulher e os filhos, né? E você usar esse argumento e eu falar, tá bom, tudo bem, vamos partir desse princípio. E aí eu não preciso explicar quem era o Queiroz, eu não preciso explicar o Willy Wonka lá da chocolateria dos filhos do Bolsonaro, eu não preciso explicar 89 mil na conta da esposa dele, eu não preciso nada disso, eu não preciso explicar nada disso, ou seja, quando é com o filho dos outros, tudo bem. Eu acho que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Né? Então, eu acho que isso é uma questão interessante. Eu não estou aqui para defender o Bolsonaro e nem o Lula, mesmo porque eu não sou eleitor do Lula. Eu acho que o Lula ele fez um primeiro mandato muito bom, um segundo mandato voltado a corrupções para se manter no poder. A Dilma, infelizmente, ela não tinha que estar lá. Foi impeachmentada de uma forma que é vergonhosa, mas tudo bem. Eu não sou eleitor do PT, mas eu também não estou aqui para fazer cabo eleitoral para ninguém. Então a gente tem que começar, o povo brasileiro tem que começar a analisar as coisas, né, de uma forma constitucional, lendo leis e não assistindo mídias. Agora, as mídias. Tem um filme muito interessante que nós assistimos esses dias que fala sobre o Washington Post.
né, que mostra ali quando os jornais queriam publicar coisas sobre o governo americano e o governo tentou impedir. E eles publicaram mesmo assim. E aí os outros jornais fizeram o quê? Porque o primeiro jornal, que foi o New York Times, eles foram punidos. E aí o Washington Post fica com aquela, e agora, a gente publica ou não? Eles foram lá e publicaram. E aí todos os outros jornais da América publicaram também. E aí eles mostraram para o governo que eles não estão ali para fazer o jogo do governo. Eu não estou ali para fazer bem. Sabe quando que os jornais faziam isso? Na época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, tudo que você fosse publicar no jornal, você tinha que pedir autorização para o governo. E é exatamente isso que os governos que estão no poder querem. Que eles sejam escutados e falem assim, ó, publica isso aqui, ó. Publica isso, que é isso que eu quero que a população ouça. E aí eu queria que a Fran comentasse sobre a questão das vacinas, né? Que eu acho que é um tema muito importante, né? E é isso. Nós estamos numa democracia, né? E eu concordo com muita coisa do que a ouvinte falou, né? Quanto às questões democráticas, quanto à questão do STF, né? Existe ali problemas, e eu disse isso, né? Mesmo porque eles são escolhidos pelo presidente, e o Bolsonaro vai escolher 2. Eu acho que as coisas elas são um pouco complexas, né? Quando a gente fala, por exemplo, do desenvolvimento da vacina, a gente está como uma torcida de futebol esperando, a gente está ali em cima. Para o desenvolvimento de outras vacinas não foi assim. E tenho mais a dizer, se você for lá pesquisar as taxas de eficácia das outras vacinas, elas são menores do que esse 50,53% que deu do Instituto Butantan. Quando eu falo outras vacinas, eu falo a vacina da gripe, por exemplo. A vacina da gripe eu acho que é 48%, se eu não me engano. Então, realmente, nenhuma vacina é segura. Nem as do coronavírus, nem da febre amarela, nem qualquer uma delas pode dar um efeito. Mas é o mais coerente a ser feito. A gente também tem que observar que a gente está falando de uma vacina que foi feita a partir de um desenvolvimento científico que o mundo inteiro ficou em cima. Não é igual outros tipos de vacina que vai aos poucos, que mas uma vacina de verdade leva 10 anos para fazer. Essa é de verdade também. A questão é que o desenvolvimento científico é outro, a tecnologia ela evoluiu consideravelmente e que o mundo inteiro estava atrás de uma vacina. E a gente também não pode ter, que houve um termo muito interessante esses dias, que a gente não tem que ter síndrome de tupiniquim. O nosso desenvolvimento científico brasileiro ele é muito evoluído. O Instituto Butantan é um dos maiores do mundo. O sistema de vacinação brasileiro do SUS é exemplo mundial. Então, a gente não tem que se fazer de síndromes de pobres coitados e falar assim, não, porque a vacina brasileira ela não é boa. Boa mesmo é a estadunidense. Porque eu vou falar um negócio para você, Alberto, eu não gosto desse termo americano, sabia? Porque americano é quem nasceu na América. Então, a gente tem que falar estadunidense. Então, não é o que o estadunidense fez, não é o que o inglês fez, literalmente, né? Não é. A nossa também é boa, o nosso desenvolvimento científico é bom, e como eu sempre digo, a ciência aqui no Brasil, ela tira leite de pedra, porque, inclusive, no governo atual foi se retirado investimentos da ciência. Então, é muito complicado, eu acho que o mundo inteiro está correndo atrás. Na minha concepção, eu sou geógrafa, eu não tenho formação, sou infectologista, enfim, mas eu acredito, dentro de um processo histórico, que a vacina ela será, dentro do meu ponto de vista, uma salvação. Porque vai ser uma salvação não só de vidas, mas também de economia. Se a gente toma vacina e se a gente tem uma diminuição de leitos, se a gente consegue abrir, se a gente consegue viver normalmente, a nossa economia também gira, a nossa economia também volta ao normal. Então, um vai estar dependendo do outro. Como que a gente vive agora? Como a gente está vivendo? Com uma série de restrições. Né? A gente tem medo de sair de casa por conta da nossa saúde, automaticamente a política fecha os comércios, porque não se tem leitos suficientes para essa população. E aí, quando a gente fala da vacina, inclusive, quando a gente fala das taxas do Butantan, a gente observa que o índice de mortalidade é 0, que o índice de internação é 0, e é isso que é o mais importante. Né? E aí a gente pode até voltar para o assunto da vacina da gripe. Né? Quantos leitos essa vacina da gripe não deu uma barrada, mesmo com seus 48% de eficácia?
Então, peraí, gente, é muito complicado. Né? O Rafael pode até falar de processos históricos da revolta da vacina. Na revolta da vacina, eu vou falar bem curto, assim, porque o que acontece é o seguinte, o povo também não queria se vacinar. Inclusive, tinha uma fake news na época que dizia que quem tomava essa vacina ganhava feições de cavalos, né? E aí, o que aconteceu? A vacina, o Rodrigues Alves queria tornar, o presidente na época, queria tornar ela obrigatória. Houve uma manifestação muito grande, parece que eu tô contando de hoje, né? Houve uma manifestação muito grande e aí ele desistiu, né? O Rodrigues Alves falou, então tá, não quer tomar, não toma. Foi justamente isso que ele disse, não quer tomar, não toma. O que aconteceu? Disparou o índice de mortes e internações. Aí o que aconteceu? A população foi lá pedir para tomar vacina. Ou seja, então tá, mas será que a gente vai precisar chegar a tanto, virar e falar assim, tá bom, então quem quer tomar, toma, quem não quer tomar, não toma, né? E paciência, né? Assim como eles estão falando de assinar termo de responsabilidade para tomar vacina para você não virar jacaré, né, que é o mesmo termo do cavalo lá do negócio, vamos fazer um termo de responsabilidade, e aí quem não vai tomar a vacina, assina um termo, dizendo que não quer depender do SUS, não quer depender de respirador. Será que vai assinar também? Aí a minha pergunta, se tiver esse termo e você tiver que assinar que você não vai usar o SUS, se você passar mal, não vai para o SUS, amigo. Vai para outro lugar. Vai lá para casa do Bolsonaro, por exemplo. Vai lá pedir para o Paulo Guedes, vai lá pedir para o Mourão. O Mourão já disse que vai tomar vacina, inclusive. Ou vá morar no meio do mato. Ou vai se isolar de todo mundo e vai morar no meio do mato. Né? Exatamente. Já que você não quer tomar a vacina. Agora, gente, ninguém é obrigado a tomar a vacina. Ninguém é obrigado. Porém, você sabe que para determinadas coisas que você quer fazer, de repente uma viagem, vai ser exigida a vacina. E aí, a febre amarela é uma delas. Teve o surto de febre amarela aqui em São Paulo, todo mundo tem que sair correndo para tomar vacina. Aí, quando começaram a fracionar a vacina, porque não tinha vacina suficiente, mesmo assim o pessoal colocou em xeque, mas mesmo assim foram e tomaram a vacina. Né? Aí você pode até falar, mas a vacina da febre amarela existe há muitos e muitos anos. Sim, existe. Mas a partir do momento que fracionou, também colocou em dúvida. Porque quando você fraciona, parece que era 8 anos o prazo. Eu, graças a Deus, consegui a tempo tomar a plena, né? Que é para a vida inteira. Mas se você for ter que fazer determinada viagem, você tem que tomar a plena novamente. Ou seja, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Você não é obrigado a tomar vacina nenhuma. Só que a criança, tirando a Coronavac, o bebê, quando nasce, ele tem que seguir um calendário de vacinação. E você, com certeza, vai querer vacinar seu filho para evitar que ele tenha diversos tipos de doença que já existiram no passado, como poliomielite, cachumba, sarampo. Tudo isso, gente, a eficácia não é tão alta assim. Mas você tem que dar a vacina no seu filho. Agora, não é porque você já cresceu, que você acha dono do seu próprio nariz, que você acha que vai... não vou tomar vacina porque acabou. Não toma. Mas respeite aquele que quer tomar. Isso é viver em democracia. Certo? Eu quero botar isso bem na cabeça, deixar bem claro que eu não enfio nada na cabeça. Mas esse é um dever de deixar a gente informado sobre isso. Você tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser. A democracia é isso. Mas você tem que respeitar o outro. Pode falar, Rafael. Constitucionalmente, independente do posicionamento do governo, se ele concorda ou não, ele tem que me fornecer saúde. Então, independente se o governo concorda com a vacina ou não, ele tem que me fornecer a vacina. Independente disso. Independente. Então, o governo não concorda. Problema dele. A Constituição está dizendo que ele tem que assegurar os meus direitos de saúde. Ponto final. É isso que tem que ser discutido. Então, ele não está fazendo fazoeiro, não está fazendo um favor comprando vacina no Brasil, não. Ele está cumprindo a Constituição. E se ele não conseguir essa vacinação, então, peraí, para que eu tenho esse governo? Se ele não conseguiu nem as seringas, né? Tá difícil. Então, o governo ele não consegue me manter no básico. Ele não consegue me manter emprego, ele não consegue me dar um auxílio emergencial, ele não consegue me dar seringa, ele não consegue me dar vacina, e o cara me vira e fala assim, eu não posso fazer nada. Quer que eu faça o quê? Isso não é postura de nenhum governante. Se um diretor de uma empresa chega pro patrão e fala, você quer que eu faça o quê? Eu não posso fazer nada. A primeira coisa que o cara faz é demitir esse cara. Porque eu quero ter um diretor que resolva os problemas. Assim como, isso é muito importante,
o Bolsonaro, ele é um funcionário do povo brasileiro. E se esse funcionário não está trabalhando direito, ele tem que ser demitido. Ponto final. Se ele estiver trabalhando direitinho, eu vou ser o primeiro a falar assim, pô, ponto pro Bolsonaro. Parabéns. Parabéns. Ótimo, fez a parte dele? Não fez mais que obrigação, mas fez. É isso. Eu sei que o tempo está acabando, mas eu queria só chamar a atenção para um negócio aqui, que é como a gente identifica perigos, que é o nosso tema, perigos dentro de uma democracia, quando ela está em risco. Nacionalismo exacerbado, né? Xenofobia. Então, o cara não é homem, né? O cara usa calça apertadinha. O que ele quer dizer com isso? Né? Então, vamos tomar cuidado. Brasil acima de tudo, né? Desdém pelos direitos políticos e pelos direitos humanos. Morra quem tiver que morrer, né? Isso é só uma gripezinha. Precisamos de um país que seja de homens, né? Foi isso que ele disse, né? Não podemos ser um país de covardes. Maricas. Né? Isso já entra em xenofobia e também desdém, né? Intervenção, ou melhor, invenção de inimigos imaginários para tentar unir a população, né? Militarização, grupos apoiadores armados, né? Por que querem legalizar armas? Mídia desacreditada. Porque quando a mídia está desacreditada, você não sabe onde buscar informações. Religião apoiando e justificando o governo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? Onde está a Constituição? Eu não sou contra a religião, mas o nosso governo tem que separar as coisas. Como diz a própria religião, eu vou usar uma frase de Cristo, a César o que é de César, né? A Deus o que é de Deus. Então, vamos lá. Obsessão por crimes, castigos e punição, né? Desdém da arte e da ciência e colocação de um líder supremo que está acima de tudo, né? Com questões mitológicas. Isso daqui são perigos para a democracia. Mas, na verdade, você me pergunta de onde eu tirei isso. Esses aqui são preceitos que representam o fascismo. Que é um tema, inclusive, de uma próxima live que eu e o Alberto vamos fazer também. Então, cuidado. Vamos respeitar a nossa democracia. Ela é a única coisa que nós temos. E quem defende a AI-5, intervenção militar, o mesmo cara que sai para a rua para defender a AI-5, intervenção militar, durante uma ditadura ele não vai poder sair na rua para defender a AI-5 nem intervenção. Ele não vai poder defender nada. Ele tem que ficar quieto em casa, só aceitando o que o governo vai fazer. Então vamos valorizar a nossa democracia e nossa possibilidade de fala. E eu agradeço de coração ao ouvinte, né? Porque você pode não concordar com uma só palavra do que eu estou dizendo. Você pode não concordar com uma só palavra do que eu estou dizendo, mas eu posso não concordar também com uma palavra do que você está dizendo, mas eu vou lutar até o final pelo seu direito de proferir e falar. É por isso que esse é um papo aberto inclusive aos ouvintes. Né? Então fale, não concorde comigo, mas fale, tenha o direito de falar. Antes de eu passar para a Fran aqui, gente, nós vamos ter que já ir para as considerações finais. Quero registrar aqui o comentário da Gisele. Ela diz assim, perfeito. E para todos os casos de quem não tomar a vacina, ao invés de 50 e pouco %, terá, a princípio, 0 de eficácia. Né? É melhor 50 do que 0. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Normalmente eu falo isso, né? Então já começa por aí. Mas eu quero agradecer, Michele. Obrigado pelos comentários. Você colocou muitos comentários aqui que dá para... Até o Rafael e a Fran, depois vão dar uma olhada pela página da Rádio Cantareira, quiserem dar uma respondida lá, dar uma interagida, mas a gente agradece, viu, gente? O Papo Aberto é para isso, é um programa de debate, né? A gente aqui põe um debate entre a gente, mas a gente também abre para a população aqui, para os ouvintes também participarem. Lembrando que o Papo Aberto, ele vai ao ar de sábado, um pouco mais cedo. Hoje abrimos uma edição à parte. E se de repente o assunto ficou curto, a gente pode voltar semana que vem aqui novamente. A gente pode definir aqui a nossa reunião de pauta durante a semana. Fran, suas considerações finais, muito obrigado pela participação. Imagina, só a gente salientar, né, sobre as questões democráticas, sobre o que é realmente democracia, o que a gente defende, será que é o correto? Será que está democrático o jeito que eu estou defendendo? Ao meu ponto de vista? Será que ele tem que se salientar sobre os demais?
né? Então, a gente tem um pouco de empatia e observar também que o governo está fazendo não é só para mim, é para uma população de uma maneira geral. Ele tem que observar desde o mais rico até o mais pobre. Então, a gente tem que observar todos esses processos. Gostaria de agradecer o espaço, gostaria de ter falado mais, mas eu achei que 1 hora era demais, mas acabou sendo curto. Obrigado pela audiência de vocês e obrigado pelo espaço, Alberto. De nada, ficou curto porque o assunto é realmente de debate, né? E é um assunto que não sai. Não é negócio de moda, é um assunto que tem que permanecer. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço e uma boa tarde a todos os ouvintes da Cantareira, boa tarde, Fran, boa tarde, Alberto, e voltamos semana que vem. Pois é, você que está nos ouvindo pela Rádio Cantareira, então você vai ficar com a sua programação normal aqui na nossa sequência, né? Para você que está ouvindo na segunda também, uma boa tarde para você, nesse domingo, nesse sábado, quer dizer, uma boa tarde, bom almoço, te cuida, se tiver que sair, use máscara, e mais quando o tempo está meio chuvoso assim, para a gente pegar uma gripe é muito fácil, né? E um guarda-chuva também, se possível. Gente, um grande abraço a todos, tchau, tchau.